Hi guys, good afternoon. How are you? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, a aula de hoje, a aula 10, é sobre as estações do ano. Nós vamos estudar sobre the seasons of the year. 4 seasons of the year. 4 estações do ano. Bom, como a gente costuma fazer isso, a gente vai copiar o cabeçalho e vocês vão colocar o seu nome, a data de hoje e o título da aula de hoje, tá bem? Vamos para a imagem que está aparecendo aí. Today is Wednesday, May 13th, 2020. Hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2020. Na verdade, hoje não é quarta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. A gente teve aí um pequeno imprevisto e a aula de ontem foi passada para hoje, certo? Mas vocês vão receber esse documento, esse vídeo também. E vocês vão colocar a aula de ontem, tá certo? Por favor, não esqueçam disso. Anotem no caderno de vocês a aula de quarta-feira, porque esse é o encontro da gente. Mas, aproveitando que hoje não é quarta-feira, então que dia da semana é hoje? Já fica aí uma revisão das aulas que a gente teve. E, para quem disse Thursday, muito bem, meus parabéns, você acertou. Today is Thursday, May 14th, 2020. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio de 2020. Mais uma vez lembrando como aí a gente escreve a data por extenso, não é? O mês é primeiro, tipo, ele é na frente da data do dia de hoje, tá bem? Na nossa aula, a gente vai estudar sobre as 4 estações do ano, como eu falei, e aqui tem 2 frases aí. Eu espero que vocês repitam comigo, tá bom? Eu vou falar em inglês, acima tá a tradução dela, e vocês repetem, por favor, tá bem? In our 10th class, we are going to learn about the 4 seasons of the year. Mais devagar agora. In our 10th class, we are going to learn 4 seasons of the year. Agora vocês. Muito bem. Nossa 10ª aula é sobre as estações do ano. Repetindo mais uma vez, né? Vamos lá para a aula de hoje. Primeiro, a gente vai lembrar quais são as 4 estações que nós temos. Nós temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. Varia a ordem dessas estações de país para país. Aqui eu coloquei aleatório, então a ordem que está aqui não é a ordem das estações brasileiras e nem das estações americanas, tá bom? Isso varia porque a gente está em região diferente. A gente está no hemisfério sul do planeta Terra e o norte da América, que é o inglês que a gente vem aprendendo, está no hemisfério norte da América. Então a variação climática muda de acordo da posição do país na Terra, tá bom? E aproveitando para dizer que essa vai ser uma parte da nossa atividade, tá bom? Vocês vão identificar para mim essas 4 estações aqui no Brasil, no caso o período que acontece, a data de tal dia até tal dia, certo? Aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, tá certo? Mas aí eu vou explicar para vocês depois a nossa atividade. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês esse parágrafo em inglês, só a parte em inglês, e depois eu vou ler novamente, repetindo, mais devagar, tá bom? E aí, em casa, vocês também pausem o vídeo e repitam comigo, tá bom? Vamos lá. Repitam, por favor, spring, spring. Spring é a primavera, tá bem? Tá escrito assim. During the springtime, the daylight hours become longer, the sun shines a little stronger, and flowers begin to bloom. Also, the temperatures start to drop
And it might be windy and rainy sometimes. Está dizendo que durante a primavera as horas do dia ficam mais longas e o sol brilha mais forte e as flores começam a florescer. Além disso, também, as temperaturas começam a cair, elas diminuem, e às vezes pode ser mais ventoso e chuvoso. Então, é uma época que a gente lembra logo, né? Que as flores começam. Também acontece de que fica um pouco mais fria, ela diminui, ela cai um pouco, fazendo que o clima fique mais fresquinho, ele fica com fresh air, com ar fresco, entendeu? Então eu vou repetir aqui para vocês um pouquinho mais devagar, tá? Palavra por palavra, eu vou dar uma pausa para que vocês prestem atenção na pronúncia dessas palavras, tá bom? E aí, essas palavras estão entre parênteses, aí tem uma letra menorzinha, tá? A tradução dessas palavras, de acordo com cada frase, até onde vai a vírgula, é a tradução dessa frase, tá bom? Vamos lá. During springtime, esse springtime aí é tipo o tempo da primavera, entendeu? Por isso que a gente não diz durante a primavera, during spring, é tipo springtime é a época da primavera, vamos dizer assim, certo? The daylight hours become longer. As horas do dia ficam mais longas. The sun shines a little stronger. O sol brilha um pouco mais forte. The sun, o sol, shines a little stronger. Stronger é forte. And flowers begin to bloom. As flores começam a florescer. Bloom é florescer. Also, essa palavrinha aí, also, significa também, mas também pode ser traduzido como além disso, entendeu? Porque é um recurso que a gente usa para separar uma frase da outra, para como a gente vai dizer assim, também, a gente sabe que também é aquela palavrinha, to. Por exemplo, how are you? Como você está? And you? Aí a pessoa responde, I'm good too. Eu estou bem também. Esse to aí, a gente usa muito no finalzinho das palavras. Mas como a gente está iniciando aqui a frase, a gente usa a palavra also. Só que aí eu coloquei como tradução além disso, porque aí fica pra a gente diferenciar melhor, tá bom? Vamos lá. The temperatures start to drop. A temperatura be windy and rainy sometimes. Às vezes pode ser ventoso e chuvoso. Vê essas duas palavrinhas aí. Windy e rainy. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha lá embaixo, no final da lição. A gente vai conhecer melhor essas duas palavrinhas. Windy, rainy. Porque wind, até a letra D, sem o Y, e rain, sem o Y também, significam, respectivamente, na ordem, wind significa vento e rain significa chuva. Só que aí, quando a gente adiciona a letrinha Y, se torna um adjetivo. E o que é adjetivo? Lembrando, adjetivo é a palavra que dá característica, dá qualidade ou defeito a determinada coisa. Por exemplo, eu digo que hoje está fazendo sol. Então, today is sun. Só que a gente não fala hoje é sol. A gente fala today is a sunny day. Então, sunny com esse Y aí no final significa que está ensolarado. E ao invés de sol, se torna ensolarado. Aí, usando o exemplo do raining, ao invés de chuva, hoje não está chuva, hoje está chovendo, hoje está um dia chuvoso. Então, esse Y transforma a palavra em um adjetivo. Tá bom?
Continuando. Continuando aqui, a próxima estação é summer. Summer, que significa verão. Tá escrito assim: Summertime is the hottest season of the year. The days are longer in a clear sky. During this time of the year, are full of leaves. It's clearly the best time to go to the beach since the weather is warm and the days are sunny. Olha aí a palavrinha sunny, que a gente tinha acabado de dar alguns exemplos, não foi? Vou ler aqui novamente. Summertime is the hottest season of the year. O verão é a estação mais quente do ano. The days are longer and the sun shines brightly in a clear sky. Os dias são mais longos e o sol brilha mais forte, mais intensamente, em um céu claro. During this time of the year, durante essa época do ano, the trees are full of leaves. As árvores são cheias de folhas, elas estão cheias de folhas. São as folhas mais verdinhas, porque nos Estados Unidos e nos países do norte, como o Canadá também, as estações são bem definidas. Aqui no Brasil, principalmente na nossa região, não tanto. Mesmo sendo, por exemplo, a gente ainda tem muitas árvores com as folhas mais verdes, mas assim, embora não seja tão definida como nos outros países, certa diferença, certo? O ano tá um pouco mais chuvoso, mas também tem sol. Então eu diria que estamos na primavera. Desculpa, outono, quis dizer. Na verdade, a gente tá na época do outono. Só que assim, como aqui as estações elas não são tão precisas como são nos países do norte, Canadá e Estados Unidos, a gente muitas vezes não percebe essas características, certo? Mas no norte da América, a gente vê uma diferença muito, muito grande mesmo. Lá no Canadá, atualmente, é a primavera. E as ruas ficam cheias, repletas de flores. Todas as árvores elas têm uma coloração bem diferente. Algumas árvores são rosas, outras árvores têm as flores mais verde claras. São muito coloridas mesmo. Aí muda drasticamente para o verão, quando tudo fica bem verde. Todas aquelas árvores que antes tinham cores, com às vezes algumas flores com tons de rosa, tem algumas árvores com os tons de branco, elas começam a ficar verde, ficam cheias de folhas verdes, que aí é o verão, que é o que a gente tá vendo agora. E logo após, a gente tem o outono, depois do verão, e é aquela época de Halloween, lá para outubro, e tudo fica marrom, todas as folhas caem, as árvores ficam mais secas. Então tem essa precisão. Lá no norte, as estações elas são realmente bem definidas. E aí, depois do outono, vem o inverno, a gente sabe, começa a nevar. Então tudo se torna branco, a paisagem ela fica bem bonita, fica tudo monocromático, eu costumo dizer, fica tudo de uma cor só. Então cada estação ela é bem definida. Basicamente, na primavera fica tudo muito colorido e bonito. No verão, os dias são bem mais quentes e dá aquela impressão de que o dia está mais amarelado, com os tons verdes das árvores. E depois a gente tem o outono, que praticamente tudo fica marrom, com os tons das folhas ficam de um laranja até um marrom escuro. E depois fica tudo muito branco por causa da neve, né? Mas enfim, voltando aqui, a gente parou que estava cheio de folhas, full of leaves. Aí a próxima frase está assim: It's clearly the best time to go to the beach since the weather is warm and the days are sunny. É claramente a melhor
época do ano para ir pra praia, porque colorados. Tá vendo? Esse warm aí é mais quente. Essa palavra warm é usada para dizer que é algo acolhedor, quente. Que os dias são realmente mais quentes. Mas aí é uma palavra que a gente pode usar em outros sentidos também. Por isso que eu trouxe pra vocês, assim, esse outro termo, né? Que é o acolhedor, que é mais quentinho e tal. E sunny, que é um outro adjetivo usado no clima também, que a gente já falou dele, que significa ensolarado, certo? A próxima estação do ano é o outono. Autumn. Autumn. Mas também ele é conhecido como fall, que é essa palavrinha aí que tá mais escura aqui, ó. Fall. Tá vendo? Tá logo abaixo de outono. Então, vamos para o parágrafo. When fall comes, the days become shorter, leaves start to fall from the trees, and piles of leaves rest on the ground. Also, the temperatures start dropping and it gets a little bit colder every day. Autumn is known in some parts of the world as the harvest season because it's then that most crops are ready to be harvested. Palavrinhas um pouquinho complicada, mas a gente vai aprendendo ao longo. Então, eu tô trazendo essas estrofes, esses parágrafos, perdão, para que vocês conheçam mais palavras, ao invés de... A gente tá trazendo aqui as características, em cada textinho desse a gente tá trazendo as características das estações do ano. E aqui no outono, esse parágrafo está dizendo assim, que quando o outono chega, when fall comes, tá? Por isso que fall também significa outono, a gente tem essas duas palavras para outono, porque fall significa cair. Fall também é um verbo, é to fall, é cair. Então, se é a estação do ano onde as folhas mais caem, então é como se chama também a estação outono, autumn. Então é bem comum a gente ouvir mais a palavra fall do que autumn, ok? Aí tá dizendo assim, os dias ficam mais curtos. The days become shorter. Shorter. Mas a gente pode falar, lembra do T que eu falei, que em algumas palavras ele tem um somzinho mais aproximado do R, shorter. Esse short em inglês, em português, perdão, short, a peça de roupa. Short significa curto. Então, shorter quer dizer que os dias estão mais curtos. Leaves start to fall. As folhas começam a cair from the trees, das árvores. And piles of leaves rest on the ground. E pilhas de folhas se descansam no chão, tá bom? The ground, chão é ground. E existe uma palavrinha também que a gente escuta, eu acredito que num desenho brasileiro, que eu costumava assistir com a minha irmã, se chama underground. E under significa abaixo do chão. Underground significa abaixo do chão. Então, aí são duas palavras combinadas. Underground, baixo, chão. Underground, entendeu? É só uma curiosidade, assim, que eu acabei por me lembrar de um desenho que eu... Possivelmente algum de vocês está dizendo assim. Also, the temperatures start dropping. Também, as temperaturas começam a cair.
and it gets a little bit colder. E fica um pouco mais frio a cada dia. Every day. Every day são todos os dias, também é usado como cada dia. Autumn is known in some parts of the world. O outono é conhecido em algumas partes do mundo como a estação da colheita. Harvest season significa estação de colheita. Harvest é colheita. Porque é então que a maioria das culturas está pronta para a colheita. Because it's then that most crops are ready to be harvested. Que eu acredito que essa característica está aqui principalmente porque, como eu disse a vocês, o outono é a época do Halloween. E o que mais se tem no Halloween, além das fantasias, falando de comida, são aquelas grandes abóboras. Então, é quando as abóboras e as plantações de abóboras já estão prontas e maduras, grandes o suficiente para serem colhidas. Então, é associado à estação da colheita também por causa disso, porque é uma estação onde essas frutas já estão prontas para a colheita. E a nossa última estação do ano é o winter. Winter. Winter é o inverno. E no inverno é a época mais fria do ano. It's the coldest time of the year. It's the coldest time of the year. The days are short and nights are long. Os dias são mais curtos e as noites são mais longas. In some places, usually snows. Em alguns lugares, geralmente neva. And in others, it's the rainfall. E em outros, é a estação das chuvas. Então, no inverno, independente de onde for, a gente sabe que o inverno é a estação fria. E em alguns lugares neva. Nas outras, é apenas a estação onde chove bastante e sem parar praticamente todos os dias, não é? Winter time is also known as the cold season. Cold season. O inverno também é conhecido como a estação fria, como a gente disse. The perfect time to practice snowboarding and to go skiing. É um momento perfeito para praticar snowboard e esquiar. E isso acontece nos países frios que nevam. O esporte mais praticado nessa época do ano é o snowboarding, que é aquele com uma prancha bem grande, que alguns deles são usados com aquelas, como se fossem aqueles cabinhos. Onde a gente tem algum lugar específico, uma arena, um tipo de ladeira, como é que eu posso dizer? Artificial, essa é a palavra. Que existem alguns lugares, inclusive na cidade onde eu estive, a gente tinha 4 arenas e lá tinha como se fosse uma quadra com um salão para esqui. Que o esqui aí, que está escrito skiing, que é esquiar, esse aí também é o andar de patins, que são aquelas pistas de gelo onde a gente pode alugar um certo tempo, 1 hora ou 2, e alugar os sapatos também de esqui, e você pode patinar no gelo, tá bom? Esse é a estação do tempo, a estação do ano, que é conhecida como the cold season, que é a estação fria, certo? Pronto, nós encerramos essa parte e vamos começar agora the weather vocabulary. O vocabulário do clima, digamos assim. Weather significa clima. E vocabulary, ok? Temos aqui mais 6 palavras novas
que a gente pode aprender, tá bom? Temos cold, que significa frio. Temos hot, que significa calor ou quente. E temos windy, que significa vento. Temos rain, que significa chuva. Snow significa neve. Cloud significa nuvem. Então, a gente pode formar algumas palavras com algumas frases com essas novas palavras. The winter is the cold season. O inverno é a estação fria. Então, a gente usou aí a palavra cold. Hot. Vamos pensar aqui. The summer, copiando o exemplo do inverno, né? The summer is the hot season. E no caso, a gente tem essa frase lá no textinho que a gente leu, escrito the hottest season, que significa a mais quente. Esse hot significa quente e hottest é tipo a mais quente, entendeu? E a gente também pode dizer the sun is hot. O sol é quente. É uma estrela quente. The sun is a hot star. Entendeu? Próxima palavra, wind, vento. É a palavra, é o substantivo. Essas palavras aqui que eu tô trazendo são substantivos. É o vento. E quando a gente coloca significa ventando muito. O clima tá com ventania, entendeu? Ventoso. Rain é chuva. Uma frase para wind, a gente pode dizer the wind is strong today outside. O vento está forte hoje lá fora, entendeu? Rain. Rain significa chuva. A gente pode dizer que a estação do ano que é chuvosa é o inverno. The season of the year that is rainy is the winter. Que a estação do ano mais chuvosa é o inverno. Rainy com Y. Agora só rain é a chuva. Nós podemos dizer que, por exemplo, uma expressão. É chuva. Quando alguém pergunta, nossa, isso é chuva. That is rain? Yeah, it's rain. Ou seja, é chuva? Sim, é chuva. Mas a gente não costuma dizer palavras chuvas assim, dessa forma. A gente diz que está chovendo. Então, it's raining outside. Com mais um sufixo, uma continuação dessa palavra. Raining. Está chovendo. Mas a gente também vai falar sobre isso com mais detalhes, que é o gerúndio. Quando a gente coloca ando, endo e indo no finalzinho das palavras. E aí a gente tem uma ação continuada. Está dizendo que está chovendo, estamos andando, estamos estudando, estamos praticando o inglês. Próxima palavra é snow. A gente pode dizer que o tempo que é no inverno, que é o tempo da neve. It's in the winter that is the time of the snow. É o tempo da neve, no inverno. Cloud é nuvem. Então, temos uma frase para isso. Look at the sky and see the clouds. That cloud. Look at the sky. Olhe para o céu and see that cloud. E frio. Hot, quente ou calor. Windy, vento. Rain, chuva. Snow, neve. Cloud, nuvem. E aí a gente tem
aqui os adjetivos que eu falei para vocês. Quando a gente adiciona um Y no finalzinho daquelas palavras que a gente viu, como sunny, windy, snow, a gente viu sun, que sun é sol, a gente viu wind, que é vento, a gente viu também snow, que é a neve, e aí agora a gente tá vendo storm, que é tempestade. Então, se a gente adiciona um Y no final dessas palavras, eles se tornam adjetivos. Isso quer dizer que a gente pegou um substantivo e transformou ele num adjetivo, como a gente faz também pra gente não perder a linha de raciocínio. Veja bem, substantivo é a palavra que dá nome às coisas, certo? Como, por exemplo, objetos, cama, mesa, cadeira, porta, janela. E adjetivos são as palavras que caracterizam, que elas dão característica, ou elas estão falando de uma qualidade ou um defeito. Como, por exemplo, o caderno é azul. Eu não estou dizendo que é um defeito ou uma qualidade, mas sim uma característica do caderno. Ele tem a cor azul, então ele é azul. É o adjetivo que a gente usa para caracterizar o caderno, entendeu? Então, isso acontece quando a gente pega um substantivo e transforma ele num adjetivo. Isso acontece com algumas palavras que a gente usa para falar do clima. Como, por exemplo, o dia está ensolarado. A gente pega a palavra sol e transforma em ensolarado. A mesma coisa acontece em inglês. A gente tem a palavra sun, que significa sol, e a gente, quando adiciona o Y aí no final, sunny, fica ensolarado, entendeu? Temos também a palavra wind, que é o substantivo vento, que a gente adiciona o Y e fica windy, fica ventoso. E ventoso, sim, é uma palavra que existe. Se está chuvoso, também pode estar ventoso, tá certo? É uma característica do clima, digamos assim. Stormy, se storm é tempestade, o adjetivo que diz que o dia ou a noite está tendo tempestade é tempestuoso. A noite está tempestuosa. The night is stormy. Está tempestuoso, tá bom? E temos snowy. Nevada ou nevoso. Também é um adjetivo quando a gente está falando, por exemplo, do nosso dia e a gente diz que o dia está com muita neve, tá um dia nevoso, tá? Mesma coisa a gente diz com a chuva, né? Está raining. Desculpa, pessoal, eu esqueci de colocar raining aqui. Mas a gente já viu, em alguns exemplos anteriores, daquele slide anterior. Não foi que eu falei que a gente pega a palavra rain, adiciona um Y. Também tem rainy, está chuvoso. Também temos snow, que a gente adiciona um Y e temos nevoso, certo? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente aprendeu algumas palavras sobre as estações do ano. A gente aprendeu as palavras que são as estações do ano, primavera, outono, verão e inverno. E dentro desses parágrafos também temos palavras novas, tá bom? Que a gente também pode aprender. Eu vou passar para vocês uma atividade logo então, lá no nosso grupo de WhatsApp. E depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, eu peço, por favor, que vocês comentem aqui embaixo o nome de vocês, que é para eu ter a certeza de que vocês assistiram o vídeo até o final, tá certo? Vamos dar aqui uma recapitulada, vamos dar uma revisada rápida nas palavras que a gente viu hoje, que aprendeu, são as palavras-chave da aula de hoje, tá bom? O título da lição: Four Seasons of the Year. Four Seasons of the Year. As 4 estações. Temos autumn. Temos
and winter. E a primavera? Temos spring. Perdão aí pela confusão na hora de recapitular. E nós temos algumas palavras que é usada quando a gente está falando de clima. E temos esses adjetivos com essas mesmas palavras, com algumas dessas palavras, na verdade. Temos cold, hot, windy. Repitam, por favor. Cold, hot, windy. Temos rain, snow, cloud. Rain, snow, cloud. Temos também aqui os adjetivos, que é só a gente adicionar um Y e a gente pega a palavra passando de um substantivo e transforma ela no adjetivo, que é a palavra que dá característica. Não esqueçam disso, tá certo? Sunny, windy, stormy, snowy. Repitam, por favor. Sunny, windy, stormy, snowy. Bom, pessoal, muito obrigada por terem assistido o vídeo, por terem participado da aula de hoje, tá bem? Aproveitem o material que eu estou disponibilizando para vocês, aproveitem esse vídeo. Se for necessário, revisem, estudem, tá bom? Com a ajuda desses materiais e qualquer dúvida, sempre estarei disponível para responder no privado, no nosso WhatsApp, ou até aqui mesmo no YouTube, tá bom? Até a próxima aula, and bye bye!